Começando do nada, episódio de número 59. Vocês Olha estão, aí. vocês estão escutando a gente através do canal do Spreaker, através Bom, vocês estão escutando a gente, vocês sabem por onde. Provavelmente vocês vão encontrar um jeito, porque vocês são inteligentes, aí de se comunicar conosco e mandarem os seus temas. Guilherme, quando você fala com a audiência aí, que preocupação com a audiência é essa? Me explica. A gente falou isso em um outro episódio aí atrás. Então, agora eu percebi uma mudança de nível, que é... Sim, agora é carinho. No, no, no. A primeira vez que a gente falou sobre isso, a gente estava falando sobre, por exemplo, a questão da nossa timidez, a questão de como sei lá, como que eu falo, ou de eu estar mudando o tom, esse tipo de coisa. Sim. Agora a gente já está em outro nível, que é, a gente estava, em relação, por exemplo, ao assunto que a gente está tratando, em como que a gente aborda ele e que, vamos dizer, a gente cria a imagem, já vai ser uma coisa específica, porque daí já vai estar interferindo diretamente assim no tipo de assunto, de uma forma mais fina, vamos dizer, no assunto que eu estou tratando, e daí que eu, às vezes eu percebo isso. Muitas vezes não, mas algumas vezes eu estou com uma projeção de um público. Então eu estou imaginando que esse público, por exemplo, ele queira ser ajudado, ou que ele queira, ou que ele não entenda do que eu estou falando. Então daí meio que você cria sei lá, uma dúvida para você. Então você cria um problema de comunicação, porque você está criando às vezes uma barreira que não existe. Que não existe, Então, sim. eu acho assim que a forma como eu percebo isso, e que funciona melhor pra mim, é quando eu consigo focar mais ou menos numa comunicação comigo mesmo, dessas coisas que eu tô percebendo, e que essa comunicação ela tá surgindo como uma coisa nova pra mim mesmo. Então, Exatamente. porque essa comunicação que vai ser interessante para qualquer pessoa, mesmo entendendo ou não, porque, de novo, a questão do entendimento, e daí isso eu acho que isso é um erro, e isso cai na questão do categórico, por exemplo, a gente pode dizer, que é um erro do assunto que a gente tá tratando, a gente tá se importando se a pessoa tá entendendo ou não. E se importando não é palavra, se importar é importante se existe um entendimento, vamos dizer, mental ou não. Mas dentro desse assunto que a gente está falando, o entendimento ele não é fundamental. Porque às vezes a pessoa está se conectando, ela está ouvindo, ela está entendendo algumas coisas, outras não. Então, assim, o entendimento não é o primordial. É mais uma questão de se você está se conectando com você mesmo e você está fazendo essa comunicação de alguma coisa nova, eu acho que isso vai ser interessante aqui. Depois que existe também isso, que daí em segundo lugar eu vou usar você como um espelho. Uhum. Porque às vezes eu tento imaginar uma coisa, daí é rapidinho pra me perder, porque eu não tenho a menor ideia. De alguma forma eu já tô conectado com as pessoas que vão ouvir isso, porque a minha própria realidade já cria essa conexão. Mas Tá. se eu tento projetar eu não tenho ideia, então eu vou me perder. E eu já percebi que às vezes em que a gente teve perguntas, eu tendo a ficar mais perdido, porque daí bagunça essa minha noção que eu falei pra você, porque basicamente é como se eu estivesse conversando com você. E pra acrescentar mais eu sei que você tá com pressa pra falar, mas Não, fique de boa, tô só anotando só aqui. pra acrescentar mais um. Por exemplo, Fala pra recentemente, caralho. recentemente eu tive com o Alex em Curitiba. Então eu percebi que a qualidade da conexão é muito diferente, é muito superior do que então é como assim, você pode ir muito mais longe nessas noções que você quer comunicar, porque você consegue ler melhor a reação da pessoa e saber onde ela tá em termos de entendimento ou não entendimento, ou você fala tipo, a pessoa não tá entendendo tanto, mas foda-se, você vai dar pra ir um pouco mais além, ou a pessoa não tá entendendo e você meio que já percebe o que ela não entendeu, qual foi o ponto, e você já corrige, porque você está olhando a pessoa, entendeu? E além disso, não é só olhar, eu acho que mesmo se a gente tivesse com um vídeo
do Skype habilitado que a gente não tem. Isso não chegaria no mesmo nível de quando você está presencialmente com a pessoa. Uhum. Eu penso muito que nesse aspecto aí que você está falando, eu vou falar um pouco sobre essa coisa do público ser ajudado e tal, mas enquanto você está falando dessa coisa de se conectar melhor com uma pessoa enquanto em presença, sem dúvida, só escutar a pessoa, por mais que a pessoa seja expressiva no modo de falar, né, que ela não seja linear, que, por exemplo, você percebe quando a pessoa do outro lado da linha ela está sorrindo, ou ela está sendo sarcástica, ou ela está sendo séria demais, ou enfim, ou ela está agitada, qualquer coisa que seja. Sim, são informações que vão além daquilo que você está escutando, porque você, de alguma forma, consegue alcançar esse sentido, né, abstrato, essa coisa que você... Só que, ao mesmo tempo que você alcança isso é uma coisa da sua cabeça, porque você não sabe exatamente o que é, como é que é. Você não está visualizando, você não está tendo uma informação mais nítida, né? E tudo isso acaba sendo julgamentos que podem interferir, inclusive, na tua réplica. Agora, sem dúvida, quando a gente está junto, a gente consegue ler informações invisíveis, coisas que a gente não se distrai, por exemplo, somente aquilo que a gente vê, somente aquilo que a gente lê, ou somente aquilo que a gente ouve separadamente, isso são distrações. Mas quando a gente começa a juntar todas essas peças ao mesmo tempo, você consegue sentir a reação da pessoa. Às vezes tem uma amiga que quando ela fala, ela regala muito os olhos. Então, isso para mim é um sinal de que ela está passando informações além das palavras ali. Então, é muito claro isso para mim quando eu estou meio que passando os limites dela, assim. Mas em relação à projeção de um público, você falou que às vezes a gente pode estar fazendo, e que a gente entenda que pode ser que esse público esteja querendo ser ajudado. E quando certos momentos que eu me interrompo falando com a audiência, é justamente por isso. Não por achar que o nosso público precisa de ajuda, não. Mas porque é como se tivesse um terceiro eu escutando esse podcast lá na frente. E aí eu me vejo explicando para esse meu eu que se sente que não foi tão claro. Então, quando eu falo para você que está escutando a gente, eu não falo somente para você que está escutando a gente, óbvio, mas eu falo principalmente para mim, e aí que é um pouco congruente com aquilo que você falou, que às vezes é uma percepção que você faz de si mesmo. Então, quando eu estou falando aqui, a gente se propõe a fazer os podcasts totalmente sem script, assim, né? Então, tem muita coisa que a gente vai desdobrando de acordo com o que cada um está falando aqui. Então, quando eu vejo que eu estou falando coisas que eu me perco, aí é um momento que eu interajo com a nossa audiência, mas a nossa audiência também sou eu, né? E por quê? Que aí já vem um pouco mais daquela pegada do Gary Vee, que diz assim, cara, documente isso. Então, isso para mim também está sendo um documento importantíssimo para a gente lá na frente, né? Para todos nós, assim. Mas quando eu falo quando me proponho a fazer a criar essa audiência imaginária e esse mundo paralelo, é justamente porque eu penso que voltar a esse podcast lá na frente, ele vai me dar outros insights, e quanto mais claro eu puder ser aqui, mais clareza eu vou poder alcançar lá na frente. Para que eu entenda melhor o que eu estou falando, entendeu? Uhum. Então, tudo isso que a gente está... Aquilo que tem um cara chamado Bob Proctor, que ele fala que quando você lê uma coisa pela primeira vez, você tem um determinado entendimento, e aí quando você lê pela segunda vez, você acha que você passou batido aquela coisa que você leu pela primeira vez, mas na verdade não, você está desvendando um conhecimento que você não tinha quando você lê pela primeira vez, e aí quando você lê a segunda vez, você alcança um outro nível desse mesmo entendimento. E é por isso que às vezes eu falo isso, tipo, é importante sim para mim
falar para esse Alex que está escutando aí no futuro de coisas que ele precisa descascar, como se fosse aquela cebola mesmo, uma cebola de conhecimentos. Cada camada é um novo entendimento. Aham. Em relação a, por exemplo, se escutar novamente, eu confesso que eu não tenho, assim, interesse. Eu tenho interesse mais pra eu ver, assim, algumas variáveis críticas que outro dia eu até percebi, me escutando. Mas eu não imagino que eu vou, no futuro, voltar a escutar isso, assim, porque eu acho que tem tanta coisa nova acontecendo todo o tempo que eu vou ter que estar num dia bem ruim pra pegar, sabe, assim, de eu tiver mal, assim, daí talvez eu vou estar arrumando os podcasts, alguma coisa assim. Mas Uhum, eu não penso porque eu acho que também às vezes se escutar e querer voltar, eu tinha um pouco isso, mas tinha muito a ver com, sei lá, deixa eu ver o que eu falei pra ver o que eu uhum, vou dizer agora. E eu não tô muito preocupado tanto exatamente em como eu disse ou não, porque eu tô mais preocupado em como que eu vou dizer agora, assim. Então, e uhum, naquilo que eu falei. O que eu vou falar agora vai ser com base no agora, então uhum, não tem por que eu ir atrás, assim, como se fosse uma questão de defender um acusado ou alguma coisa uhum, do tipo. Agora, as variáveis críticas existem, assim, então eu ouvindo, uhum. falo, putz, a questão da voz, ou a falta de clareza, essas coisas eu acho que são úteis, mas aí numa passada, assim, eu acho que uma pincelada dá pra pegar. Agora, eu não preciso ver toda a linha de argumentação, bababá, esse tipo de coisa, Uhum. eu não sinto vontade, mas Tá. eu acho interessante. Você tem alguma coisa? Fala aí. Sim, é porque por que que eu só para esclarecer, eu penso um pouco diferente Uhum, nesse sentido, porque em vários momentos, eu já escrevi certas coisas e aí, sei lá, alguma coisa me diz que eu tenho que voltar lá para ouvir de novo. Eu entendo que tudo que eu venho deixando de rastro, né, principalmente de um ano para cá, de um ano, exatamente de um ano para cá, eu entendo que tudo que eu venho fazendo de uma forma com um nível de consciência muito mais sensível. Então, antes disso, por exemplo, eu escrevia coisas que, sei lá, às vezes dava uma vontade de ir lá, ou eu me deparava arrumando, sei lá, arrumando a casa, fazendo alguma coisa, e aí eu folheava algumas coisas, caraca, tipo, eu escrevi isso, que massa, tipo, eu não sabia que tinha tido esse insight e tal. E o que que acontece, ao meu ver, hoje? Tipo, eu não tenho planos de, sei lá, hoje é quarta-feira, então no fim de semana eu vou escutar todos os podcasts que a gente gravou durante a semana. Não, eu não tenho essa disciplina, não quero ter, não pretendo. Mas eu entendo que em determinado momento, se eu me deparo com alguém que falou tal coisa, eu escutei teu podcast tal, eu achei bacana isso que você falou, eu vou lá, eu vou escutar para lembrar o que foi que falei, né? Mas eu entendo que nesse momento, nesse agora, esse momento, ele está revelando coisas novas que eu ainda não tenho a capacidade de entender agora, mas eu vou chegar em algum outro agora, que aí eu chamo de futuro, eu vou chegar em algum outro agora que vai se fazer presente e que ele vai me trazer um entendimento ainda mais claro, baseado no que eu fiz com as coisas que eu já escrevi, que eu fico, putz, caramba, eu, tipo, não sabia que eu tinha falado isso e isso faz muito mais sentido hoje. E aí o novo tem isso. O novo ele não acontece no presente somente. Ele acontece em vários presentes. Né? O presente do passado, o presente do futuro, o presente do agora, ele acontece em todos os momentos. O novo está sempre acontecendo. Só que ele está alcançando níveis que você. Ele tá alcançando o nível que você está nesse momento. aham. É interessante que essa conversa ela saiu porque a gente estava justamente mergulhado no não sentido da coisa, de as coisas não terem sentido, e daí a gente entrou nessa questão, né, de perceber como a gente percebe o que vai fazer sentido ou não pro outro.
Mas a gente sempre vai estar nesse vai e vem, né? Uhum. Como você falou A mente do humana flip-flop. tá habituada a isso, né? Mas eu digo, a, a E não gente. vou dizer que, não sei, não vou dizer que hábito é algo bom, mas a gente tá habituado a isso. Às vezes não é, mas... Não, eu digo. Eu não tô vendo isso como uma qualidade assim da mente humana, não. A questão é que a gente estava falando sobre. É como se fosse assim, é uma questão macro e outra micro. A gente estava dentro Sim. do conteúdo, vamos dizer. É interessante isso, porque a gente estava dentro de um conteúdo e daí esse conteúdo. Assim, a questão metalinguística aqui é muito forte, porque a gente está vendo como a gente percebe, percebendo como a gente percebe, vendo como a nossa realidade funciona. Só que a gente está fazendo parte dessa realidade. Então, a gente tava falando sobre esse não fazer sentido, deixar que as coisas não façam sentido para esse entendimento. E daí a gente foi analisar quais ferramentas a gente está utilizando para comunicar isso. Ou seja, uma coisa totalmente falando sobre exatamente sobre o sentido disso, né? Então daí a gente, como que a gente estrutura? E daí quando a gente percebe de novo, a gente é como se a gente estivesse entrando dentro do jogo, daí a gente sai para olhar como que foi o jogo, né? Então a gente está nesse vai e vem, não de que a gente está de um lado ou do outro, a gente está tomando locais, posições de observação que são distintas, assim. Então, e daí, da mesma forma, quando se um dia for assistir, for ouvir isso, você vai se colocar em outra posição de observação para ver isso que você está dizendo agora, né? Mas a posição de observação que eu me coloco nesse momento, que eu tento me colocar nesse momento, é de que é como assim, esse momento é único. Então, ele não vai. Agora que eu tô percebendo, o Alex tá me chamando aqui, que caiu a ligação. Então, esse momento, ele é único. Então, esse momento, eu não vou precisar. Não vou querer reprisar ele e rever ele lá na frente, porque nesse momento eu tenho a consciência dele ser único, então eu tô vivendo ele agora, não vou querer resgatar em um outro momento lá na frente. Acho que é mais ou menos isso. E então, realmente a conexão caiu com o Alex. E com isso aqui eu vou encerrando esse episódio de número 59 do Nada. Um abraço a todos que estiveram aí. Até a próxima.